Bom pessoal, tudo bem? Vamos dar continuidade à nossa matéria de engenharia do produto. E nós estávamos vendo o processo de desenvolvimento do produto. Então o processo de desenvolvimento do produto ele é constituído de 3 macrofases. A primeira delas é o pré-desenvolvimento, o desenvolvimento, a fase que nós estamos, e depois o pós-desenvolvimento. Nós vimos no pré-desenvolvimento, lá no começo, o planejamento estratégico do produto, ok? E logo em seguida, como montar todo o nosso planejamento, então o planejamento do projeto. Depois nós vimos no projeto informacional quais eram as necessidades do cliente e transformamos essas necessidades em requisitos do produto. Ao identificar os requisitos do produto mais importantes, nós também poderíamos identificar quais eram as especificações meta. E o que são especificações meta? São valores de engenharia para que a gente possa, de fato, tirar a ideia do produto do papel, que vinha lá anteriormente, para a realidade. A gente utilizou uma ferramenta chamada QFD, desdobramento da função qualidade. Logo em seguida, obtendo essas especificações meta, nós entramos no projeto conceitual, onde a gente vai detalhar agora como é que será o nosso produto. A primeira coisa que a gente fez na aula passada foi modelar funcionalmente o nosso produto. Ou seja, qual era a função total, ou seja, a função principal do nosso produto. Quais eram as entradas que nós tínhamos? A gente tinha sinal, energia e também material, né? Então lembrando, sinal, que tipo de informação eu deveria entrar no produto para ele funcionar? Material, que material mesmo eu precisava colocar no produto, como por exemplo, roupa, água, qualquer outra coisa. E depois energia, que tipo de energia movimentaria o meu produto e que tipo de energia sairia dele, em forma de energia de ruído, de calor. Então a gente fez a modelagem funcional do nosso produto. Depois a gente fez a modelagem de subfunções também, igual aquele exemplo que a gente fez da máquina de lavar, certo? E logo em seguida a gente falou um pouco sobre modularização, ou seja, há produtos que eles podem ser feitos em módulos ou que eles podem ser feitos de maneira integral, tudo bem? Então a gente vai dar continuidade ao projeto conceitual na aula de hoje falando das DFX, Design for alguma coisa. A gente vai ver o que é isso mais pra frente, tudo bem? Então, ó, só lembrando para vocês que na aula passada eu pedi para vocês fazerem a modelagem funcional do produto, né, montando a função geral. As subfunções não precisa, tá? Mas é só para vocês terem uma ideia do que a gente fez, tá? E também pedi para vocês desenharem ou descreverem os componentes do produto, tudo bem? O pessoal da turma da noite fez isso em sala de aula, o pessoal da turma da manhã fez isso já com a aula remota, tudo bem? Então, hoje a gente vai ver Design for X. O que significa esse X? Projetar para X, ou seja, pode ser para qualquer coisa. Não é o X da Xuxa, é o X para qualidade, pode ser manufatura, pode ser custo, pode ser meio ambiente, 6 sigmas, tá? Ou seja, a gente vai projetar o nosso produto de acordo com algum parâmetro, tá bom? Então são um monte de regras ou diretrizes, ou até mesmo um software que a gente vai utilizar para cada uma dessas DFX para poder montar o nosso produto, já pensando na qualidade dele futuramente, já pensando na confiabilidade, já pensando na redução de custos, já pensando na montagem, para que a gente não tenha tantas peças para montar esse produto na nossa manufatura, tá bom? E por aí vai. Então o DFX pode ser considerado uma base de conhecimentos, tá bom? Então o DFX, eles vão tentar maximizar algumas características. Então, como eu disse, a qualidade, maximizar a confiabilidade, maximizar a segurança, tá bom? O cuidado com o meio ambiente, tá certo? E, ao mesmo tempo, o DFX vai tentar minimizar custos, né, do ciclo de vida do produto e também o tempo de produção. Então a gente vai ver que algumas técnicas, né, do DFX, principalmente de manufatura e de montagem, faz com que o produto tenha uma produção muito mais rápida, tá? Então essas decisões estão relacionadas à funcionalidade do produto, à geometria, qual que vai ser a forma desse produto, certo? A propriedades, que tipo de material será utilizado, certo? Qual será a resistência daquele material, tudo isso tem a ver com o DFX, tá bom?
Então, o primeiro que a gente vai ver chama-se Design for Manufacturing, ou seja, Design para Manufatura, tá bom? Então, ele vai relacionar os componentes do sistema de manufatura com o produto que a gente está querendo montar. Então, por exemplo, qual que é o processo de fabricação que eu posso fazer um produto parecido com esse? Ah, tem a extrusão, tem a metalurgia do pó, ok? Mas eu não posso ter pontas vivas aqui porque é muito difícil produzir essa geometria e ela pode quebrar facilmente, né, no processo de fabricação. Então eu vou fazer o meu produto sem cantos vivos. Então isso que é o Design for Manufacturing, é produzir o seu produto para que tenha um processo de fabricação disponível para fazer ele, né? E não somente isso, que na hora de fazer não haja falhas, seja um processo de rápida produção, tudo bem? Então, ele também visa a facilitação da produção dos componentes que vão formar o produto. Ou seja, os componentes que vão formar o produto, eles são também fáceis de produzir, tá? E também ele visa a redução de modificações futuras no projeto e a padronização. Uma vez você sabendo que você tem tais máquinas para produzir um produto, você adapta a família de produtos que você tem para aquelas máquinas que você tem disponível, tá bom? Ou seja, você consegue padronizar, tá? Então, os princípios e métodos do DFM fornecem uma abordagem estruturada para a obtenção dos projetos simplificados, tá bom? Então, olha, vamos ver agora o segundo, que é o Design for Assembly, tá? O que vocês percebem dessa primeira figura para essa segunda figura? É o mesmo produto, tá? É uma chapa com essa parte redonda aqui, em cima. Só que esse daqui tem muito mais peças, muito mais montagens a serem feitas do que esse, entendeu? Então, esse Design for Assembly é exatamente isso, montar um produto tal que eu não tenha que despender tanto tempo na sua montagem. Esse DFA é muito utilizado, por exemplo, em móveis planejados, né? Em casas planejadas também. Então, para quê? Para que você não precise apertar tanto parafuso, que já seja mais fácil, já encaixe as partes do produto, né? E que não seja tantas partes, entendeu? Então, é um sistema de montagem que visa a simplificação da estrutura do produto, a fim de reduzir custos, tá ok? Então, a ideia básica no projeto é reduzir o número de componentes. Tá certo? Porque reduzindo o número de componentes, você reduz o tempo para a produção. Reduzindo o número de componentes, você tem menos testes e inspeções para poder fazer, certo? Reduzindo o número de componentes, é mais fácil você avaliar qual deles está ruim, porque não tem tantos componentes, tá certo? Então é muito mais fácil você montar e fabricar reduzindo o número de componentes. Então o Design for Assembly tem tudo a ver com o Design for Manufacturing, que a gente falou anteriormente. Os dois estão muito interligados. Ao mesmo tempo que você reduz o número de componentes, você facilita a produção desse produto, ok? E aqui estimula a engenharia simultânea. O que é engenharia simultânea? A gente vai ver mais pra frente, tá? Aliás, a gente vai ver aqui. Engenharia simultânea seria o seguinte... Vamos supor que eu tenho um processo de produção do meu produto, ok? Igual eu estava dizendo, tem um projeto conceitual, depois o detalhado, vou fazer a prototipagem, depois o processo de manufatura. Só que isso demora 1 ano, por exemplo. Com a engenharia simultânea, ok? Eu faço ao mesmo tempo várias coisas. Então eu já penso no produto que vai facilitar a montagem, certo? Eu penso no produto que vai facilitar a sua produção. Então eu já estou pensando lá na frente, antes de eu passar o projeto para o processo de manufatura. A diferença da engenharia simultânea para a engenharia sequencial, que é assim, terminou a primeira etapa, eu passo para a segunda. Terminou a segunda etapa, eu passo para a terceira. Ou seja, na engenharia sequencial, eu só iria me preocupar com a manufatura, por exemplo, na hora que o produto for necessariamente ser produzido. Ao passo que na engenharia simultânea, não. Eu já vejo desde antemão o que eu posso fazer para facilitar o processo de manufatura. O que eu posso fazer para diminuir o número de componentes e assim produzir o produto mais rápido. Então, a engenharia simultânea é exatamente isso. Você ter uma redução do tempo, certo? E fazer atividades simultaneamente, em vez de fazer sequencialmente, uma após a outra. Tudo bem? Então, vamos para uma questão da ENAD aqui. Eu vou dar um tempo para vocês responderem, tá?
Em projetos de desenvolvimento de novos produtos, considera-se que a participação de uma equipe profissional multidisciplinar contribui para o sucesso do projeto, tá certo? Com relação à participação do representante da manufatura na equipe de projeto, espera-se que sejam usados os princípios do DFMA. Tá vendo? O DFMA aqui veio junto. Muitas vezes já associam o Design for Manufacturing e Assembly ao mesmo tempo, tá bom? Considerando as especificidades e princípios do DFMA, avalie as afirmações a seguir. Então, quais estão corretas? Primeiro, é esperado que o produto resultante passe por menos etapas de produção e, como consequência, tenha menor tempo de produção. Verdadeiro ou falso? O design do produto resultante do projeto terá maior grau de inovação. A participação de algum representante da área de manufatura reduzirá os custos de execução do projeto. 4. É almejado que o novo produto apresente menor número de componentes ou peças. Quais estão corretas? Bom, a primeira está correta, né? E qual outra? É a número 4, tá? Por que a terceira está errada? Porque a participação de algum representante da área de manufatura vai reduzir o tempo de execução do projeto, não necessariamente os custos, tá bom? Como eu disse, da engenharia simultânea lá atrás, tá? Então, a resposta correta é a 1 e 4, tudo bem? Então, mas tem outras DFX também que a gente pode utilizar no nosso produto, e são bastante utilizadas. Então, tem a Design for Quality, ou seja, você já vai projetar o seu produto. Por exemplo, um equipamento médico. Você já projeta o seu equipamento médico para que ele seja aprovado nos testes que ele precisa fazer, tá certo? Design for Service. Então, por exemplo, alguns tipos de produtos você pode ter diferentes formas de serviço. Não só vender o produto em si, mas ter a manutenção, ou ter, sei lá, garantia que vai consertar ele por um ano. Então você já monta o produto pensando como é que vai ser o serviço dele, tá certo? Então compreende na adequação do produto para operação, manutenção, fácil acesso a componentes, tá bom? Então como é que vai ser o serviço do seu produto, tá certo? Como é que ele vai ser vendido? Como é que você vai manter ele depois, tá? Design for Cost. Esse já a maioria das empresas já faz implicitamente, né? Ou seja, produzir o seu produto tentando reduzir os custos dele ao máximo, tá certo? Então, custos diretos, por exemplo, com material, com desenvolvimento, e custos indiretos também. Então, transporte, estoque, tá? Então, tudo isso pode ser utilizado já nessa área para adiantar o projeto, que lá na frente não precise voltar aqui para poder mudar, tá certo? Então você adianta o processo. Também tem o Design for Recycling, o projeto para reciclagem, né? Que se você quiser já pensar no produto, por exemplo, eu vou fazer um celular que a pilha dele ele não vai prejudicar o meio ambiente. Ele é uma pilha que pode ser reciclável, tá certo? Então você vai fazer o seu produto já pensando na reciclagem dele, depois que acabar o ciclo de vida dele, tá? Design for Environment. Então, esse daqui tem o propósito de minimizar o impacto ambiental do produto na hora de você ter a produção dele, tá certo? Então, você vai utilizar muita água para fazer aquele produto, você vai utilizar energia solar, então seria utilizar menos recursos naturais para poder fazer a produção do seu produto, tá certo? E também na forma do desenho do seu produto, um Green Design. O que seria um Green Design? Por exemplo, utilização de painéis solares, certo? Utilização de energia elétrica em vez de combustíveis fósseis, tá? Outro também, projeto para desmontagem, Design for Disassembly, tá bom? Então, engloba técnicas de projetar visando a desmontagem do produto, tá bom? Principalmente na hora de descartar essas peças. Não necessariamente para reciclagem, mas ele tem uma ligação bastante forte com o conceito de reciclagem, tá? E o projeto para confiabilidade. Então, ou seja, dar confiabilidade ao seu produto. O que é confiabilidade? É você ter as características do produto que você quer ter exatamente do jeito que elas devem ser. Ou seja, confiabilidade no produto é um produto que ele só vai estragar, né, a 10 mil horas de uso. Isso é confiabilidade,
tá certo? Então todos os seus produtos vão estragar mais ou menos por volta de 10.000 horas. Todos os seus produtos vão ter uma característica que vai se manter ao longo do tempo. Isso é confiabilidade, entendeu? Confiabilidade é manter a mesma característica que você propôs por um bom tempo, tá? E para os Green Belts ou Black Belts da turma tem o projeto Six Sigma, certo? Que é você projetar ou redesenhar um produto ou serviço desde o início, baseado nos conceitos dos 6 sigmas, ou seja, reduzir a variabilidade, tá? O nível sigma do processo esperado para um produto pode ser aí 4 ou 5 sigmas, tá? Lembrando que é bem difícil chegar nos 6 sigmas, mas alguns produtos precisam já pensar desde o começo, por exemplo, produtos do setor de aviação, helicópteros, avião, né? Ninguém quer dar a chance de cair de um helicóptero de um avião. Então, ao desenvolver o produto, você já pensa na redução de variabilidades, né? E o menor número de erros, né, possível, de defeitos possível. Ou seja, um defeito por mil oportunidades, tá bom? Aqui é um vídeo que eu vou mostrar para vocês, que é o seguinte, é uma boneca, né? Eu acho que é uma boneca argentina, e é uma Mafalda, e a gente vai produzir ele, então vai ter alguns dos DFX aqui explicando. O vídeo está em inglês, mas eu vou explicando para vocês, tá? Então esse aqui é como é um produto, você empurra ele e ele sai andando, um produto para criança. Então, primeira coisa, olha quantas partes pode ter um produto, certo? Quando você faz o Design for Assembly, ou projeto para montagem, você tenta reduzir o número de peças, entendeu? Então, por exemplo, você vai juntar todas as peças aqui que tem para a cabeça da boneca em uma só, tá vendo? Juntar as duas partes aqui, isso daqui também, juntar todas as partes da onde você tem a propulsão do boneco aqui, tá? Então vamos ver, eu vou passando no vídeo, tá? Então aqui ó, o motor, na parte de baixo, é isso que eu queria dizer, que você empurra para trás e ele anda. Por que não fazer numa peça só, certo? E esse é o Design for Assembly, tá certo? E o Design for Manufacturing, ok? Combinar as partes desnecessárias juntas. E isso também vai reduzir o tempo de produção, tá certo? Se as partes não se movem em relação uma com a outra, faça elas serem uma parte só, tá bom? Então, como eu disse, o Design for Manufacturing e Assembly andam juntas. O de manufatura e montagem andam juntas, tá? Vamos ver aqui, olha lá, o que eu disse, é montar só uma peça só, entendeu? A cabeça da boneca. Por que não juntar todas as peças para ser só uma, entendeu? Design for Serviceability, ou seja, para serviços, ou seja, como é que vai ser a venda desse produto? Vai ter garantia, certo? Então isso é pensar na venda do serviço do produto, que não cabe muito nesse caso, tá? Design for Safety, aqui ó, projeto para segurança. Então, você vai fazer um boneco para criança, porque você não faz ele um pouco maior para garantir que nenhuma criança vai engasgar, certo? Não tem nenhuma parte viva ali que pode pegar seu dedo, tá certo? Não tem não tem um diâmetro muito pequeno que pode causar dano para o seu ouvido, não é muito pontudo, por exemplo, tá certo? Que o produto não possa quebrar em partes muito pequenas e assim a criança engolir. Então isso você vai fazer o Design for Safety, vai desenvolver o seu produto pensando na segurança, tá? Deixa eu ver se tem mais aqui. Só um segundo. Isso, aqui ó, Design for Reliability, por confiabilidade. Então o que você faz? Você pode fazer teste de resistência do material, teste de mordida para ver se ao morder aquele produto a criança vai quebrar ele, tá certo? Então o que é o teste de confiabilidade? Você vai testar várias características do seu produto, né, para ver se ele vai manter aquela característica ao longo do tempo. Isso se chama confiabilidade, tá bom? É isso. Agora, algumas questões que era pra gente fazer em sala de aula, mas eu vou perguntar para vocês, vamos ver se vocês conseguem responder. Então, voltando à aula anterior a essa, né, por que a modelagem funcional torna-se tão importante no início da fase do projeto conceitual? Só lembrando que a modelagem funcional é aquilo que eu falei, modelar a função total do produto e depois as subfunções, tá certo?
Descreva as diferentes facetas da modularidade no desenvolvimento de produtos. Vocês lembram da modularidade? Quais que eram as facetas, né? Quais os benefícios obtidos na utilização do DFX? Essas DFX que eu falei, né? Design for Quality, Design for Six Sigma, Design for Manufacturing, tá certo? E qual que é a diferença entre o DFM e o DFA? Que é Design for Manufacturing, manufatura, e o Assembly, que são montagem, que são os mais importantes, tá? Então vamos para a primeira pergunta aqui. Por que a modelagem funcional torna-se tão importante? Porque no início do projeto conceitual você precisa saber qual é a função geral do produto, para que depois seja mais fácil desenvolver, né? Então você vai desenvolver o seu produto, vai desenvolver todos os sistemas, componentes, você precisa saber quais funções necessariamente seu produto precisa fazer. Igual a máquina de lavar, certo? A máquina de lavar, ela tinha subfunções aqui na máquina de lavar, ó. Então vamos ver, ó, tinha subfunção de, por exemplo, misturar água e sabão, molhar roupas, esfregar roupas. Então, para você desenvolver o seu produto, você precisa construir um componente ou um sistema que vai fazer isso, que vai esfregar a roupa. Você precisa de um componente ou um sistema que vai enxaguar as roupas, certo? Que vai alternar o movimento. Então, ao descrever as funções e subfunções, ou seja, fazer a modelagem funcional do seu produto, você consegue obter com mais facilidade qual é os produtos, os componentes que você vai precisar, tá certo? Muito bem. Descreva as diferentes facetas da modularidade. É isso que eu queria que vocês falassem para mim, ó. Então, você pode ter a primeira tipo de modularidade, que é permutar componentes. O que seria permutar componentes? Seria, por exemplo, um joystick de videogame, tem um PlayStation, você utiliza um joystick para direção de carros, que é o volante. Aí você pode utilizar um joystick para dar tiro, entendeu? Então, é modularidade e permutar componentes, tá? Por exemplo, um carro, que você pode ter diferentes tipos de rádio dentro dele, ou diferentes tipos de para-brisa, de rodas, tá certo? Isso é a primeira modularidade ali. A segunda, modularidade em compartilhar componentes. Seria, por exemplo, vários produtos diferentes que compartilham componentes iguais. O sistema Android, na maioria dos celulares das empresas da Samsung, da HTC, da Nokia, né, é um deles. Os computadores, no geral, microprocessador, dual core, não sei quantos gigahertz. Então, todos esses processadores são utilizados por diferentes empresas, né? Diferentes empresas fabricantes de computador, tudo bem? Então, essa era a modularidade em compartilhar componentes. Depois eu tenho a modularidade em adaptar para variedade. Adaptar para variedade pode ser principalmente com relação à dimensão física dos componentes, tá? Então, por exemplo, montagem de cabos, tá certo? Casas pré-montadas que você simplesmente troca uma parte e coloca uma parte mais alta, tá certo? Você adapta para variedade, principalmente com relação às dimensões físicas. E por último eu tenho a modularidade através de barramento. O que seria isso? Seriam faces que aceitam qualquer acoplamento, tá? Vamos pensar assim, por exemplo, na placa-mãe de computadores, tá? Elas aceitam qualquer acoplamento neles. Então seria modularidade através de barramento. Tudo bem? Terceira pergunta. Quais os benefícios obtidos com a utilização dos DFX na fase do projeto conceitual? Todos os DFX no geral. Então, é aquilo que eu já havia dito. Você vai maximizar qualidade, segurança, meio ambiente, tá certo? Ao mesmo tempo que você vai reduzir os custos e o tempo de produção desse produto, tá certo? Ele vai entrar mais rapidamente no mercado, tudo bem? Então essa que é a importância dos designs for X, for alguma coisa, tá? Quais são as principais diferenças do Design for Manufacturing e o Assembly, tá bom? Um é o para manufatura. O que ele é? Ele é focado em peças e componentes individuais com o objetivo de reduzir ou eliminar recursos caros, complexos ou desnecessários, tá bom? E o para montagem, o DFA, ele se concentra na redução e padronização de peças, tá bom? O objetivo é reduzir o tempo e custo da montagem. Então, tanto quanto o Manufacturing e o Assembly, eles se complementam, tá bom?
Então, gente, essa foi a aula de hoje, tá? Eu queria falar para vocês que é o seguinte, vai estar no Google Classroom um arquivo para vocês lerem, certo? E vocês vão ter que responder essas 3 perguntas para mim, tudo bem? Essas 3 perguntas podem ser respondidas, pode mandar pro Word para mim, tá certo? Pode escrever à mão e tirar uma foto, tá? Mas vai ter que ser no máximo de duplas, tá bom? Então vocês vão ler o artigo, vão ter uma semana aí para poder lerem e responderem essas 3 perguntas, tudo bem? Então é isso, caso tiverem alguma dúvida eu estarei no WhatsApp e a gente conversa mais por lá. Até mais, muito obrigado.